No último capítulo vocês saberão o que ele está falando, o que ele está recitando, só no capítulo 24. Aguardem, tá bom? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no canal, no programa e no podcast Bíblia com Francisca. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro de Axé, um tesouro do Eterno para as nossas vidas, e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Tem mais uma outra coisa. Ativa o sininho das notificações para que tu possas receber notificações quando eu postar novos vídeos, novos conteúdos aqui no canal. Vou também pedir outra coisa. Dá seu gostosinho aí pra mim, dá? Coloca seu gostosinho aí pra mim, tá bom? Eu vou ficar bem feliz se você colocar seu gostosinho aí pra mim, ó. Você coloca seu dedinho aí no gostosinho e aí eu vou ficar feliz, tá bom? Dá aí o seu joinha, que eu chamo de gostosinho. Também compartilha nas tuas redes sociais para que tu possas também se engajar, transmitir este evangelho para teus contatos, teus amigos, para teu tio, tua avó, tua bisavó, não sei com quem você mantém contato. Então, compartilha. Hoje eu vou ler o capítulo 20 do Evangelho segundo Lucas, o terceiro evangelho, o evangelho que pertence ao Evangelho Sinótico, chamado Evangelho Sinóticos, tá bom? Vamos lá? Já pegou sua água, o seu tererê, o seu cappuccino, o seu chá? Não sei como você vai. Eu tô com a xícara vazia aqui, mas eu tô com água aqui, eu vou até beber. Prontinho. Deixa eu deixar aqui mesmo. Então, já pegou suas coisas aí? Já pegou seu champanhe? Tem mais champanhe gostosa, né? Dom Perignon, por exemplo. Tem a eu não lembro agora. Tem a Veuve Clicquot. São todas delícias. Se quiserem me dar, eu aceito também, tá? Pega aí, acho que tem o endereço aí no sobre, né? Então, você pode até não mandar uma garrafa, mas manda o valor dela pra mim que eu vou aceitar, tá? Final de ano, né? Então, muito obrigada já. Olha só, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Lendo o Evangelho segundo Lucas. Hoje eu vou ler o capítulo 20. Mas, o que a gente está fazendo aqui realmente? Eu, por exemplo, estou plantando flores para vocês, regando, né, esse jardim de Deus, né? E para quê? Para que as borboletas venham enfeitar de amor esses momentos que estamos aqui juntinhos, porque eu acredito, sim, que esses momentos que vocês ficam aqui comigo aprendendo, a gente fica aprendendo juntos sobre o Evangelho, né? Sobre os conselhos que Jesus nos dá, as coisas e tudo. Eu acredito sim que a gente está plantando coisas maravilhosas para que as borboletas venham, né? Cadê? Como é que eu escrevi aqui, mas já que as borboletas venham enfeitar de amor esses momentos das nossas vidas, não é mesmo? Então, já pegou a sua água, tudo? Já tá tudo aí? Pegou a Bíblia, tudo? Então, vamos lá. A origem da autoridade de Jesus. Em um dos dias, enquanto ensinava o povo no templo e anunciava a boa nova, apresentaram-se os sumos sacerdotes e os escribas, junto com os anciãos, e lhe disseram: dize-nos com que autoridade fazes isso? Quem é que te deu essa autoridade? Tomando a palavra, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens?
Se disser, aí eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo inteiro nos apedrejará, porque está convencido de que João era um profeta. Então responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: eu também não vos digo com que autoridade faço isso. É interessante, né, gente? Que Jesus sempre coloca uma palavra. Olha o sutiã aparecendo aqui. Ô, Jesus. Jesus sempre pergunta ele sempre dá uma resposta, ele faz logo uma outra pergunta e depois ele dá uma resposta, né? Então, agora vamos falar sobre a parábola da vinha. Jesus começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns agricultores e partiu em viagem por muito tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que lhe dessem parte do fruto da vinha. Mas os agricultores, depois de o espancarem, mandaram-no embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, mas também a este, depois de espancarem e insultarem, mandaram-no embora de mãos vazias, né? Ele ainda enviou um terceiro, mas também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Disse então o dono da vinha: que farei? Que farei? Quem é o dono da vinha, gente? É Deus, né? Eu já expliquei lá no Evangelho segundo João uma vez sobre isso. Se você não assistiu, corre lá, mas depois que você assistir este vídeo, tá? Olha, o que farei? Enviarei meu filho amado. Talvez a ele respeitarão. Mas os agricultores o viram e refletiram entre si: este é o herdeiro. Ele não era o guerreiro, ele era o herdeiro, né? Nós somos guerreiros, né? Porque nós não nascemos herdeiros. Ou nascemos herdeiro, mas roubaram a gente, então tem que se tornar guerreiro para poder construir também, né? Deixar para os herdeiros. Então, olha só, este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança seja nossa. E depois de jogá-lo para fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, acabará com esses agricultores e dará a vinha a outros. Tendo ouvido isso, disseram: que isso nunca aconteça. Ele os olhou fixamente Eu estava olhando vocês, bem nos olhos de vocês. Aqui, ó. Ele os olhou fixamente e disse: que significa então o que está escrito? Que significa então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, mas se ela cair sobre alguém, ela triturará. Os escribas e os sumos sacerdotes tentaram prendê-lo naquela hora, pois perceberam que contara essa parábola
a respeito deles, mas tiveram medo do povo. Agora vamos falar do tributo a César. Você já pagou seu tributo? Eu já paguei. Todo dia, não, dia 30 é o dia de eu pagar meu tributo, meu imposto de renda, assim, meu tributo a César, meus tributos a César. Quem é o César atualmente no Brasil? Para quem vocês pagam o tributo? Para Luiz Inácio Lula da Silva, para o Estado, né? Então, ele é o César atualmente. Anteriormente, nós tínhamos Jair Messias Bolsonaro. E anteriormente tínhamos outros e outros. Mas atualmente, 2023, é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o César. Ou vocês não sabiam disso? Então, questões políticas, questões econômicas, questões de governo, de reinado, de tudo isso. É o poder temporal. Tributo a César. Então, eles tendo ficado à espreita, como sempre, enviaram espiões que fingiam ser justos. Tem um monte de gente que vem aqui só para me espiar, só para me espionar. Tô nem aí. Então, fingiam ser justos para surpreendê-lo em alguma palavra, né? Em alguma palavra, e poder entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Perguntaram-lhe: mestre, ó, eles são falsos, mestre, com que falas? Sabemos que falas e ensinas com retidão e que não mostras preferência por ninguém, mas ensinas o caminho de Deus. É o que eu estou tentando fazer aqui. O meu caminho ser de Deus e de quem quiser também. Segundo a verdade, ou seja, falas e ensinas com retidão e que não mostras preferência por ninguém, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito que paguemos tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua malícia, Jesus percebendo a malícia de quem faz as perguntas, né? Lhe disse: mostrai-me um denário, mostrai um real. De quem traz a imagem e a inscrição? A imagem do real tem o quê? A mocinha lá, a República. Tem a República, tá? E aí ele diz assim, de quem traz a imagem no denário? E aí eles responderam, de César. Ele disse: devolvei, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam surpreendê-lo em palavra alguma diante do povo. Maravilhados por suas respostas, ficaram calados. Se é de César, por que ele estava com aquela foto de César, com a inscrição de César, sendo que eles tinham o Deus único e não podiam ter idolatria? Então, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Aliás, eu vou até falar logo sobre isso, porque assim, tributo a César, assim já faço, aqui. Tributo a César está no versículo 20. Peraí, eu já chego lá. Aqui. O tributo em questão era de pequeno valor, um denário, mas suas conotações simbólicas eram importantes, pois era uma lembrança perene e um reconhecimento da submissão de Israel a um poder político soberano.
Não pagar esse tributo equivalia a repudiar o poder romano, mas também questionar a autoridade do Sinédrio, que são os 70 senadores, tá? Eu já falei sobre isso também, algum vídeo tem aí, tá? Então, olha só, o tributo equivalia a repudiar o poder romano, mas também questionar a autoridade do Sinédrio de Jerusalém, que, como agente a serviço de Roma, era o responsável por cobrá-lo. Ou seja, se o Sinédrio era formado pelos os sábios de Israel, pelos judeus, então esse dinheiro que tinha a face de César, eu já mostrei isso para vocês, então eles estavam pegando nesse dinheiro o que a lei, a Torá, a lei de Moisés proíbe. Então eles estavam fazendo algo de errado, eles estavam tudo como buona gente, mas estavam descumprindo uma lei, né, existente. Então, olha só, eles ficaram calados, né? Essa questão do tributo, já expliquei a respeito, porque é uma coisa bem interessante, bem importante. Agora eu vou falar sobre a controvérsia sobre a ressurreição. Aproximaram-se dele alguns saduceus que negam haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se o irmão de alguém morre, deixando mulher, mas não filhos, seu irmão deve tomar a mulher e suscitar descendência para seu irmão. Questão da lei do levirato, da lei do cunhado. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram. Da mesma maneira, também os 7 não deixaram filhos e morreram. Finalmente, morreu também a mulher. Essa mulher, então, na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus lhes disse: neste mundo os homens casam e as mulheres são dadas em casamento. Porém, os que forem considerados dignos de alcançar aquele mundo e a ressurreição dos mortos não casam, não são dadas em casamento, pois já podem morrer. De fato, eles são como anjos e, sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam. Também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Deus de Jacó. Ora, não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Ou seja, se você cultua morto, saiba que Deus diz que ele é um Deus, esse Deus aqui, esse Deus que eu sirvo, ele é um Deus de vivos, ele é um Deus vivo. Eu sempre ando com a minha... Eu tenho um pingente que tem sobre o Deus vivo. Então, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus vivo. Ele não é um Deus de morto, ele não é morto, tá? Então, ele diz aqui, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque morto não louva a Deus, os vivos sim. Então, pois para ele todos vivem. Então, quer dizer,
para Deus, todos nós vivemos, até os mortos vivem, porque a gente está numa realidade, gente, que a gente não consegue ver, muita gente não consegue ver, mas tanto no mundo espiritual quanto este mundo temporal, eles existem, eles são reais. O mundo espiritual é mais real até do que este que a gente vive aqui, tá? Bom, o Cristo, filho de Davi. Tem um monte de gente que vai dizer, ai, mas como ela fala bobagem, nossa, mas que herege, não sei o quê. Vai estudar pra você saber também, entender dessas coisas. Você vive só aqui, né? Só aqui, nesse mundo aqui de Malhut, né? Mas não sabe que tem que voltar pra coroa, né? Que tem que... Ai, minha... Eu bati aqui no... Você não sabe que você tem que subir, né? Pois é, ó. Você vem e volta. Você vem e volta. Você vem e vai ter que voltar, querido. Vai ter que morrer para nascer de novo. Lembra lá da história de Nicodemos? Pois é. Não sou eu que estou falando, são as escrituras. Nossa, ela usa a escritura. É só ler. Como nós estamos fazendo aqui, lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, que é justamente para entendermos tudo isso. Agora, se você vai nos lugares e só pega aquele trechinho lá, claro, você vai dizer, não vai conseguir fazer um cachecol bom, porque você vai pegar um pedacinho aqui, uma lã ali, outra ali, não vai concluir a coisa, entendeu? Então, olha só, é bom ler todinho, capítulo por capítulo, versículo por versículo. 1000 vezes você pode ler. Não entendeu a primeira vez? Lê de novo. Segunda, lê de novo. Pede para o Espírito Santo te iluminar. Eu já falei para vocês que a Bíblia, as narrativas bíblicas, elas têm 4 níveis de compreensão. Aqui é a parte mais pueril, mais infantil que eu estou transmitindo aqui para vocês. É a superficialidade aqui. É só para vocês conhecerem, saberem que existem esses textos. Entendeu? E fazerem uma experiência com Cristo, com Jesus. Com Cristo Jesus. Tá? E você, né, ter o seu Cristo também, todo iluminado. Então, o Cristo, filho de Davi, é uma pergunta, né? Disse-lhe então, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos, no livro de Terlim, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos como estrado de teus pés. Davi, portanto, o chama Senhor, como então pode ser seu filho? Né? Como pode ser seu filho? Se o próprio Davi chama, né, de Senhor. Como Jesus pode ser filho de Davi, sendo que o próprio Davi chama-o de Senhor, né? Chama de Senhor. Agora, a denúncia contra os escribas. Vamos lá. Enquanto todo o povo o ouvia, disse a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que se comprazem em andar com longas vestes, e gostam das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, como primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Esses receberão uma sentença mais rigorosa. Aqui eu termino o capítulo 20 do Evangelho segundo Lucas. Você já se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Já acionou, já ativou o sininho das notificações para que você possa receber conteúdos edificantes como esse? Já?
Então, se inscreveu, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Você já compartilhou? Já deu o seu gostosinho aí pra mim? Eu tô aguardando. Olha só, olha só, vou falar outra coisa aqui. Sobre o versículo 37 e 38, fazendo referência a Moisés, Êxodo 3, 6, 15, sobre a sarça ardente. Jesus chama a atenção dos saduceus para o absurdo que seria Deus fazer aliança com pessoas cuja existência tivesse terminado. Deus não faz pacto, não faz aliança com mortos. Ele é Deus dos vivos, tá? Então, olha só, Jesus chama a atenção dos saduceus para o absurdo que seria Deus fazer aliança com pessoas cuja existência tivesse terminado. A promessa feita aos patriarcas continua vigente, porque para Deus todos eles vivem. Ideia semelhante aparece na parábola de Lázaro, em Lucas 16, 22, 23. Então, gente, cuidado com esse negócio, dos mortos, de cultuar mortos, de ir atrás dos mortos para saber das coisas. Deus, aqui Jesus está falando, Deus não faz aliança com mortos, porque para ele todos são vivos. Lucas já tinha afirmado que Jesus, como Cristo, é filho e sucessor de Davi, conforme Lucas 1, versículo 27, 32 e 35. Lucas 2, 4 e 18, 38 a 9. E a multidão o aclamou como rei em sua chegada a Jerusalém. Jesus questiona, porém, a interpretação que o considera simplesmente como o novo Davi. Para isso, indica que o próprio Davi, conforme Salmo 110, versículo 1, reconhecia a superioridade do Cristo ao chamá-lo de Senhor. A igreja aplicará esse mesmo título a Jesus ressuscitado e glorificado, conforme Atos, Praxis dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 34 a 35. Deixa eu ver aqui outra coisa. Assim, as moedinhas, né? A lepta, ou seja, moedas gregas de menor valor, disponível, né, naquela época. O olhar de Jesus é capaz de ver a realidade a partir dos valores do reino de Deus. A viúva serve... deixa eu ver aqui. A viúva serve de figura do povo privado do necessário e esquecido pelos dirigentes, ou ainda explorado por eles. Ao mesmo tempo, porém, ela representa o povo bem disposto que espera em Deus e é capaz de dar-lhe tudo o que tem. Aqui eu termino a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. Olha só, pessoal, já estamos chegando quase nos capítulos finais deste lindo Evangelho. Então, eu te convido a aguentar mais um pouquinho, que logo, logo chegaremos no capítulo 24. E aí, vocês podem pegar todos esses vídeos que eu fiz, todas as leituras, construir suas pesquisas. Eu indiquei muitas bibliografias aqui do Evangelho de Lucas. Também indiquei o Nascimento de Jesus, que é do padre Fernando Gross e do Matias Grenza. Mais um livro de apoio para vocês. Também outras bibliografias eu indiquei, né, desse Evangelho. Então, vocês podem utilizar essas bibliografias, vocês podem fazer slides, vocês podem fazer handout, sei lá, fazer resumos e levar para as suas comunidades, né? Para a transmissão desse Evangelho, vocês continuarem transmitindo esse Evangelho. Uma hora eu vou, mas vocês ficarão aqui transmitindo esse Evangelho, né? As novas gerações poderão transmitir esse Evangelho, tá bom?
esse evangelho do reino de Deus. Eu agradeço a vocês que estão aqui, a vocês que chegaram aqui por algum motivo. Muito obrigada e que vocês fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Após assistirem este vídeo, cada um vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os abençoe e os guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre o de vocês e lhe seja benigno, o Senhor, sobre vocês. Levante o seu rosto e lhes conceda a paz que transcende a todo entendimento humano, a paz do Cristo Jesus. Que vocês tenham paz em todos os níveis de suas vidas, paz espiritual, paz mental, paz emocional, paz na saúde, paz no corpo, né? A paz física, paz nas finanças. Vocês viram que nos capítulos aí anteriores eu falei sobre finanças, lembram? Falei sobre finanças, que foi no capítulo, deixa eu ver qual foi, 19, não foi, gente, que eu falei? A parábola das minas, no capítulo 19, não foi? Então, que é uma questão de finanças. Então, eu espero que vocês tenham paz em todos os níveis de suas vidas, tá bom? Meu beijo, meu abraço, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa. Tchau, gente, fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus e em Deus. Deixa eu pegar aqui a musiquinha de novo, né? É sempre bom terminar com uma musiquinha, que é a música do canal, gente, né? Então, vocês gostam, né? Vocês gostam de ouvir aqui. Eu sei que tem gente que fica horas e horas e horas aí, não se inscreve, né? A maioria que vem aqui fica 2, 3 horas, gente, e não se inscreve. Isso é muito importante que vocês se inscrevam, tá? Então, tchau, tchau. Tchau, gente.